Olá, meu amigo, minha amiga trader. Meu nome é Marcelo Melo Vasconcelos, eu sou psicólogo e atuo no mercado financeiro desde 2019, no day trade, mais especificamente no ativo do mini índice e também de vez em quando eu opero o mini dólar. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma especialidade que eu venho me aprofundando, que é com o oscilador, que também pode ser chamado de indicador, que é o IFR, Índice Relativo de Força, tá? É, é muito provável que você já deve ter usado ou que você já deve ter estudado, consumido conteúdo sobre ele, e trata-se de você fazer vendas em regiões de sobrecompra e compras em regiões de sobrevenda. No entanto, muito provavelmente você já deve ter sido para lá de estopado diversas vezes e não ter compreendido como que funciona a real dinâmica do IFR, assim como eu também passei por esse momento. E depois de algumas experiências, eu decidi fazer uma releitura, fazer um novo estudo, diferente de tudo aquilo que já tinha sido apresentado no YouTube. E é esse motivo pelo qual eu estou gravando esse vídeo, e é em razão desta releitura que eu modifiquei completamente a minha forma de operar e comecei a ter um nível de consistência que eu não tinha conseguido ter nos primeiros 4 anos e meio em que eu estava no mercado. Então, se essa informação é importante para você, se você quer considerar, assista esse vídeo até o final, porque cada informação vai ser relevante para você, tá? É, já se inscreve no canal, deixa o seu joinha. Se tiver dúvida, se ficou faltando alguma informação, se porventura eu estiver falando alguma coisa que ficou incompleta, escreve nos comentários, me manda uma mensagem lá no direct do Instagram, Marcelo com dois L's, underline, psicólogo de traders, lá no direct. E também o meu WhatsApp está na bio do Instagram e na página inicial aqui do canal também está. Então, sem mais delongas, eu quero trazer aqui para vocês a, a forma como você deve fazer aí a sua releitura do IFR. Aqui eu peguei uma aba em branco, tá? E aí eu não sei qual é o nível de experiência que você tem, se você é iniciante, intermediário, se você já está no nível avançado, enfim. Então eu vou tratar ele desde o começo para quem está começando ou está interessado em encontrar o IFR, no IFR, uma forma, um indicador que pode te ajudar demais a você aumentar de forma significativa o seu padrão de consistência, tá bom? Então, se você é iniciante, a primeira coisa que você vai fazer vai ser clicar com o botão direito do mouse em inserir indicador, tá? E aqui aqui na lupinha, você vai escrever IFR. E você vai adicionar na parte de baixo aqui do gráfico, tá? Ela aparece dessa forma aqui. Entenda que eu só estou colocando aqui na tela para vocês o RSI, tá bom? A gente vai clicar com o botão direito do mouse em cima dela, vamos aqui em propriedades e a gente vai em aparência colocar a cor branca, tá certo? E vamos colocar com espessura 2. Pronto. A gente tem, então, a média de 9 períodos dentro do indicador do RSI. E vocês estão vendo que aqui do lado direito existe aqui um, um índice, né, de força relativa do preço que está marcando 30 como um mínimo e outro que está marcando 70 como um mínimo. Então, dentro desse espaço aqui da barra lateral, a gente vai clicar com o botão direito do mouse, vamos em propriedades e aqui em grade fixa, a gente vai clicar no 30, vai selecionar a cor amarela com espessura 2, no 70 também, espessura 2, amarelo, e a gente vai vir aqui em grade fixa e vai dar um OK. Essa é a forma clássica como as pessoas mostram o indicador RSI, tá certo? E aqui a gente vai ter que entender um pouquinho do conceito básico, né,
do RSI, que trata-se de limites de força. Então, a gente tem uma ideia de que essa média ela está refletindo aqui a força relativa com a qual o preço sobe e o preço desce. A gente está falando de volatilidade média do preço. E a gente percebe que a maior parte do tempo o RSI ele vai estar entre essas linhas amarelas, ok? Independente do tempo que você estiver tratando, a maior parte do tempo o preço está dentro dessas linhas, ok? Vou pegar esse momento aqui. Então, se a maior parte do tempo o preço ele está entre o 30 e o 70, a gente vai dizer que o ponto mínimo, né, o menor preço em que o ativo aparece com frequência, ele se encontra próximo à região do 30. E a maior parte do tempo em que a alta do preço acontece, ele acontece em uma região próxima ao 70, como a gente está observando por aqui. Se a gente trazer um pouquinho para cá, olha, aqui ele passou um pouquinho, aqui ele passou outro pouquinho, tá? Vamos ver se a gente acha aqui um, ó, um momento muito próximo aqui, olha, no 70, né? Então, quando a gente fala que o preço alcançou essa região dos 70, a partir desse momento, o preço, quando ele ultrapassa os 70, ele entra numa área em que o preço ficou mais caro daquilo que as pessoas estão dispostas a comprar. Então, a gente vai dizer que essa região sobre os 70 é uma região de sobrecompra. E da mesma forma, aqui embaixo, nós vamos entender que o preço alcançou uma região de sobrevenda, ou seja, o preço caiu bastante e depois que ele ultrapassou esses pontos aqui, não é mais interessante a gente continuar pensando, no caso aqui de baixo, em vender um ativo, e não é mais interessante a gente pensar em comprar um ativo além da sobrecompra e vender além da sobrevenda. E também agregado a isso é o que as pessoas falam. Se o preço chegou nessa região aqui de cima, nós vamos iniciar um trade vendedor com o objetivo que ele chegue nessa região de sobrevenda. Isso está errado? Não, não está errado. Mas nós temos que entender que esse tipo de situação é uma situação em que muitas vezes você já operou dessa forma e acabou sendo estopado, e com muita frequência. Por quê? O que aparece no indicador, no oscilador do IFRI, do RSI, do IFR, não é necessariamente a mesma coisa que acontece lá no gráfico. E todas as pessoas que começam a operar o day trade, elas têm e são influenciadas a olhar muito mais para o gráfico do que para o indicador. Então vamos dar uma olhadinha só nas incoerências que acontecem em relação ao preço, equiparando com o preço que está no gráfico. Veja bem, quando o preço chegou aqui no 70, exatamente neste ponto aqui, vamos colocar uma setinha aqui, olhando para o indicador, você fala assim, ok, ele chegou num limite, numa região aonde eu entendo que não é mais interessante fazer compras, não é? Porque, afinal de contas, o preço ficou alto, ele chegou nos 70 ali.
Agora vamos ver o que vai acontecer se a gente colocar aqui, ó, uma linha vertical exatamente nesse ponto máximo aqui, e vamos ver quando a correspondência dele acontece no gráfico. Então significa que no gráfico, esse box verde que está marcado aqui, ele alcançou o limite dele de interesse de compra. A partir daí, você olha para o indicador e fala assim: ah, não vou comprar mais. E aí, na hora que ele chegou nesse limite, realmente ele acabou descendo. Esse aqui é o gráfico de REM no período de 8R. E ele desceu aqui, olha, esse tanto de força aqui, mas aqui no gráfico apareceu apenas um box para baixo, que são quase dois, na verdade, porque tem o pavio e ele, né, chegou aqui. São dois boxes. Na hora que ele fechou aqui para baixo, ele desceu um pouquinho mais, depois ele voltou a subir aqui. E nesse ponto que ele sobe, fazendo esse novo topo aqui, é nesse box verde. E aí eu vou ter uma divergência de IFR. Eu vou ter um topo duplo, e aqui no IFR eu tenho um topo menor do que o anterior. Quando essa divergência acontece, em região de alta de preço, as pessoas falam: ah, se houve divergência, então significa que o preço vai descer. E o próximo box que apareceu aqui foi um box vermelho, um box vendedor. E esse box vendedor, ele fez um fundo menor do que o fundo anterior. Então, quando eu olho para o IFR, eu vejo topos e fundos descendentes, eu penso em tendência vendedora. No entanto, o que acabou acontecendo? O preço não teve continuidade e voltou a fazer aqui esse próximo topo, que deu nesse box verde aqui. E isso acaba gerando stop. Então, na hora que você olha para o gráfico e na hora que você olha para o indicador, existe um conflito de informação visual que interfere negativamente no seu poder de decisão. Mas essa capacidade, esse poder de decisão, essa análise é fruto de uma incompreensão do que na realidade acontece com o IFR. E é exatamente isso que eu quero mostrar para que vocês mudem a forma como vocês estão interpretando a informação que aparece no IFR versus a informação que aparece no gráfico. Uma vez que você aprender a fazer a leitura correta do que está acontecendo no indicador e no gráfico, o seu trade system vai acabar mudando 100%. E é disso que se trata a mentoria do Setup Trader Consistente. É um estudo avançado dessa relação e dessas divergências de informações que acontecem entre o gráfico e o oscilador, para que você consiga tomar uma decisão melhor. Então, temporariamente, eu vou retirar aqui essas marcações, porque eu preciso apresentar para vocês informações sobre o próprio oscilador, para que vocês possam compreender e depois fazer as suas análises em relação ao gráfico. Tudo bem? Então vamos passar para entender uma coisa. Bom, por que existe o número 30 e o número 70? Só um segundo. Ora, porque é aonde a maior parte do tempo o preço oscila. Trata-se de uma volatilidade aonde o preço passa a maior parte do tempo. Imagina só, é, limites, tá? Entre zero de força e 100% de força. Esses limites, eles são alcançados? Sim, eles são.
Mas eles são alcançados a maior parte do tempo? Não. Isso não significa que você não tenha que adicionar a marcação do zero e do 100. Então, o que é que nós precisamos fazer? Clicar novamente aqui do lado direito aqui do indicador, ir em propriedades e ir em grade fixa aqui, e a gente vai ter que incluir o zero e também vamos ter que incluir o 100. Eu vou marcar aqui o zero, colocar uma cor branca com espessura 2 e também vou fazer a mesma coisa com o 100. E agora eu tenho duas novas linhas e essas sim vão me indicar que o limite de região de interesse mínimo e máximo de compra está no zero e no 100. Eu não posso desconsiderar essa informação. Mas como eu falei para vocês, é difícil que o preço alcance esses dois valores. Então, se a gente olhar aqui para trás, a gente não consegue perceber aqui, ó, que ele está alcançando esse preço do zero e do 100, entende? Olha só, é muito difícil que eles alcancem. Eles até se aproximam, mas não alcançam. Tá dando para entender? Isso não impede que eu tenha que entender que isso aqui é o limite, ok? Joia, vamos pegar aqui uma situação como essa aqui. Pronto. Olha só, se eu tenho um limite máximo e mínimo, no mínimo, eu preciso pensar qual é a metade da força entre zero e 100. E é óbvio pensar que 100 dividido por 2 é igual a 50. Então, eu vou voltar aqui na propriedade do gráfico e eu vou entender que eu vou precisar incluir aqui o 50. E nesse 50, eu vou fazer uma marcação tracejada de cor cinza com espessura 2. Pronto. Então, vocês estão vendo que aqui é o 50. Então, vamos parar para entender. Como psicólogo, eu sei que o nosso cérebro, ele é um cérebro, é um órgão extremamente eficiente, extremamente eficaz e que busca fazer a manutenção da nossa vida utilizando o máximo de eficiência possível. Então, quanto menos energia ele gastar para conseguir fazer com que o seu corpo é, funcione de uma maneira equilibrada, ele não pode chegar nos limites. Se ele chegar no zero, você morreu, parou de respirar. Se ele chegar no 100, você está em um nível de, de euforia extremamente grande, um nível de agitação extremamente grande que é saudável. Os extremos, eles não são bons. Então, trabalhar sempre na média é a melhor coisa que o cérebro pode fazer para manter o seu corpo em um estado de equilíbrio, tá certo? Da mesma forma, o preço, ele sempre vai buscar um estado de equilíbrio. Então, aí entra a sua primeira compreensão que você precisa ter. Se eu estou em uma região aonde eu passei de um ponto de equilíbrio, né, aonde estou fazendo uma força maior do que o normal, do que o comum, estou em sobrecompra. Logo depois que eu sair dessa região aqui, eu vou precisar entrar no meu ponto de equilíbrio, no 50. Agora, como essa região já não é uma região comum, é muito mais fácil compreender
que quando o preço chegou na região dos 70, que ele busque os 50. E o que nós aprendemos nos vídeos e nos conteúdos sobre IFR nos vídeos anteriores é que o preço ele tem que chegar no 30. Isso não está errado. Preste atenção, não está errado. No entanto, o ponto de equilíbrio não é o 30, é o 50. Isso significa que você pode estar colocando um alvo maior daquilo que o preço costuma buscar como ponto de equilíbrio. E quando isso acontece, olha só aqui essa situação. Ele chegou na região dos 50 e voltou a buscar a região dos 70. Então você estava crente porque ele estava numa área de sobrecompra, tá? Aqui no caso seriam esses dois picos aqui, e que assim que ele fechou para baixo, que ele iria visitar essa parte aqui. E ele chegou aqui no nível dos 50 e voltou para cá. Vamos dar uma olhada no gráfico agora, o que que aconteceu exatamente nesses pontos de pico que eu estou mostrando aqui. Vocês acham que esses picos aqui, menores do que esse, também são menores no gráfico ou são maiores? O que é que vocês acham? Eu vou marcar aqui uma linha vertical em cada um desses picos que estão aqui. Vou diminuir o IFR aqui e vou colocar uma linha vertical para a gente poder avaliar esses picos aqui no próprio gráfico. Olha o que aconteceu. Você olhou para o IFR, viu ele em sobrecompra, logo pensou, de acordo com as informações que você recebeu nos conteúdos que você já consumiu no passado, que o preço iria descer. De fato, ele teve uma pequena queda aqui, que foi representado por esse fundo aqui, olha. E depois ele fez outro topo e começou a subir. Aí teve uma queda aqui que foi apenas um box aqui vermelho. Depois ele começou a subir, fez um topo mais alto e aqui você foi estopado. Por quê? Porque você colocou o seu stop um pouquinho acima. Eu não sei quantos pontos você usa de stop. Se você usa 100, 150, 200, 300, 500 pontos, eu não sei. Mas é muito provável que, se você entrou vendendo na hora que esse box fechou vermelho aqui, que você tenha sido estopado aqui, certo? Chegou nesse outro ponto aqui, olha, que é esse ponto aqui. Você pensou em vender, ele fechou para baixo, você vendeu e foi estopado aqui. Entende? Chegou nesse ponto, desceu aqui, você fala, vou vender. E olha o que aconteceu com o preço. Você foi estopado aqui. Aí sabe o que você fala? Essa porcaria desse IFR não funciona. É ou não é? Por essa razão é que as pessoas saem desse que é um dos indicadores mais divulgados no day trade, mas que poucas pessoas permanecem utilizando. Aí vai para o MACD, vai para a banda de Bollinger, vai para o canal de Keltner, vai para o SAR, Parabolic, não sei o quê. E aí você fica pulando, 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 e cada indicador vai ter exatamente características semelhantes a essas que eu estou falando, que não vai bater com o gráfico. Então significa que você precisa ter informações adicionais do que está acontecendo no indicador e não no gráfico. Então, vamos parar para pensar uma coisa.
Eu vou voltar aqui a subir o gráfico. Vou tirar essas linhas aqui, tá? Marcelo, ele subiu aqui, subiu aqui, subiu aqui, subiu aqui. Se a gente traçar uma média aqui, a gente vai pensar que, poxa, existe assim, ok, ele ultrapassou, mas ele não teve continuidade, não é? Então, por muitos estudos, eu decidi fazer alguns testes e encontrei e senti a necessidade de colocar uma outra linha, que era o 75. Aí eu incluo aqui o 75 com uma cor vermelha de espessura 2. E aí eu olho para essa linha aqui e eu falo, olha, ele respeitou aqui, respeitou aqui. Interessante. Se eu coloquei 5 pontos a mais aqui, eu também posso fazer a mesma coisa aqui embaixo. Então, eu vou incluir abaixo do 30 uma outra linha, que é o 25. Seleciono o 25, coloco numa cor verde, espessura 2, e eu tenho essa linha aqui. E já olho aqui embaixo e falo assim: olha só que interessante, bateu aqui no 75, assim como bateu aqui no 70, e aí sim, realmente o preço começou a subir, né? Aqui ele respeitou, veio, bateu aqui de novo, mas daqui ele não está passando muito mais do que isso. Interessante. Na hora que eu vejo, então, que eu tenho esse parâmetro, eu vou até selecionar essa parte aqui para depois eu poder voltar. Mas se eu olho para trás, olha só isso aqui, ó. Depois do 25, ele não consegue ter muita continuidade. Olha só o que acontece aqui. Olha o que acontece aqui. Então eu tenho um ponto de compra no 25 melhor do que o 30. Eu tenho um ponto de venda no 70 melhor, no 75 melhor do que o 70. Entende? Então eu falo assim, poxa, bacana, eu preciso então entender isso. Agora eu vou aproveitar essa situação aqui. Poxa, se eu entendi então que o preço ele sempre vai buscar a sua média para poder manter a sua regularidade, a sua saúde, né, o seu interesse, né, tanto da ponta compradora quanto da ponta vendedora para poder fazer negócios, e eu entendo que o 50 é o meio de campo, eu falo, pô, então o objetivo do trade pode ser o 50, né? Mas quando eu olho para uma situação como essa aqui, eu percebo que existe uma variação para cima e para baixo que parece ser uma variação simétrica entre os 50, um pouco para cima e um pouco para baixo. Então, se eu coloquei 5 pontos a mais aqui no 70 e no 30, ficando 75 e 25, por que não colocar também 5 pontos a mais e a menos do 50? Então, eu venho em grade fixa e coloco 55, incluir, seleciono ele com uma cor cinza, espessura 2, e também coloco o ponto 45, incluir, seleciono cor cinza, espessura 2 e dou um OK. Rapaz, olha isso então. O 50 não é um ponto fixo, ele é uma região. Assim como o 70 não é um ponto fixo, ele é uma região. O 30 não é um ponto fixo, é uma região que tem uma pequena variação de 5 pontos.
tá? E olha só o que acontece aqui, olha, quando o preço ele vem aqui da parte de sobrevenda e ele encontra essa região. Então, eu entendo que o meio do IFR, entre o 55 e o 45, quando o preço vem de baixo, é uma baita de uma resistência. E que quando o preço vem aqui de cima, a região entre o 55 e o 45 é um baita suporte, entende? Então, olha só que coisa mais interessante. Eu vou entender. Deixa eu fazer diferente aqui, para ficar um pouco mais didático para vocês. Eu estou desenhando aqui um canal com preenchimento aqui na cor verde-limão, verde vivo, que essa região do 45 até o 70 é uma região que vai mostrar para mim um movimento, uma força compradora. Você quer ver? Eu vou diminuir aqui e olha só o que acontece. Em nenhum momento aqui do gráfico, aqui do indicador, nessa região que eu estou mostrando aqui, apesar do preço ter subido, ter descido, subido, ter descido, subido, ter descido, em nenhum momento esse preço passou do 45 do IFR. Toda vez que ele bateu no 45 aqui, ele subiu. Ele começou nesse ponto aqui, e daqui até esse ponto aqui, a gente teve uma área, um movimento comprador. Entende? Então, o preço, ele subiu direto, passou, ele veio aqui de baixo e ele passou de uma forma gritante do 55, chegando nesse exato ponto aqui. Fez um pequeno respiro nesse box vermelho aqui, respeitou essa região central, já mostrando que isso aqui é um suporte, voltou aqui para cima e o preço subiu até esse pico aqui. Entende? Aqui ele chegou numa região que sim é uma ponta de sobrecompra. Quando bateu na sobrecompra, o que que o trader foi pensar? Ah, agora o preço vai descer. E de fato, aqui no indicador o preço desceu. Mas se aqui eu tenho neste ponto aqui um suporte, eu não posso querer acreditar que esse preço vai chegar até o 30 aqui embaixo. Ele vai testar novamente o 55 como região de suporte. E olha o que aconteceu, ele desceu esses três pontos aqui e voltou a subir. Respeitou o suporte, fechou para cima, é compra.
E olha o que o preço fez. Ele subiu, desceu, bateu aqui de novo no 55, voltou a subir. Depois ele desceu até o 45, que foi neste ponto aqui. Voltou, ultrapassou um pouquinho o 55, bateu de novo o 45 e voltou a subir. E olha só até onde o preço foi. E neste ponto aqui, aonde o preço entrou mais uma vez numa região de sobrevenda, ele desceu mais uma vez, sentiu o suporte, subiu, não conseguiu voltar aqui para a área de sobrevenda, desceu, respeitou o 45 e aqui ele respeitou o 70. Só depois disso é que ele começou a descer. Então a gente tem que entender o seguinte contexto. Em vez de eu ficar olhando para o gráfico, eu preciso fazer a leitura do IFR aqui e entender que os melhores pontos de compra estão no 45. Aqui o preço veio, opa, aqui o preço veio da área de sobrevenda. Fez aqui topos e fundos ascendentes, chegou aqui, ele voltou a subir, testou por duas vezes essa região como uma região compradora, né, como suporte, e o preço subiu. Deixa eu apagar essas linhas aqui, opa, para vocês perceberem outras coisas que são importantes aqui no IFR. Preste atenção. Quando o preço ele vem de uma área de sobrevenda e ele faz topos e fundos ascendentes, a gente está tendo uma clara demonstração de interesse comprador, certo? Qual é a diferença do movimento dessa primeira perna, dessa segunda perna e dessa terceira perna aqui? Aqui a gente vê um minúsculo detalhe. Se eu colocar ele um pouquinho mais largo, vocês vão passar a ver. Olha este ponto de quebra de inclinação aqui. E esse outro ponto de quebra de inclinação e esse outro ponto de quebra de inclinação. Eu aprendi que a gente não deve colocar o volume financeiro dentro do gráfico de Renko, tá? Porque o Renko é atemporal, certo? E a gente vai ter a evolução e a formação dos boxes através de uma quantidade de ticks, e cada box formado, ele representa essa mudança de negociação de estágios em estágios. Então a gente vai negociando o preço de bloco em bloco. Quanto mais rápida a formação de um box de Renko, maior o volume negociado, e aí sim você tem essa leitura de volume, que é o volume indireto. Quanto mais devagar a formação de um renco, menor o volume negociado, portanto, o preço ele pode ficar variando em uma quantidade X de ticks relativos ao tamanho do renco. Quanto menor o tamanho de renco, maior a formação, mais rápida a formação deles. Quanto maior o tamanho do renco, maior também a capacidade de volume a ser negociado para que o preço possa sair de um range de negociação para o seguinte, tá? Pode ser que um renko passe uma hora para se formar. Significa que a gente pode ter um volume muito pequeno ou um volume muito grande, mas que não ultrapassa uma determinada quantidade de ticks.
Então, quando a gente vê o processo de formação dos blocos do RENCO se formando com velocidade, significa que a força de interesse comprador ou vendedor está acontecendo, está evoluindo no sentido da operação. E no gráfico, no indicador do IFR, essa força de interesse de continuidade, ela se dá através de quebra de inclinação do IFR, tá? Então, se você reparar direitinho nesse ponto, neste ponto e neste ponto, a gente vê que o preço subiu. Com o passar do tempo, você vai se familiarizando e vai percebendo que esta figura, na maior parte das vezes, acaba por fazer com que o preço venha alcançar essa região de sobrecompra, ok? Então, fica com essa informação aí. Agora, da mesma forma que existe a força compradora, também existe a força vendedora. E essa força vendedora, preenchimento vermelho, está aqui. Olha essa situação aqui. O preço ele veio de uma região aqui de cima, tal, aí ele encontrou essa região aqui do 55, entre os 50 e 55, e não conseguiu ultrapassar. Então eu entendo que agora a região dos 50, entre os 50 e 55, é uma região de resistência. E o preço ele vai trabalhar no sentido descendente. Vamos dar uma olhada no gráfico? Olha só. Aqui o preço ele saiu de uma área de sobrevenda. E se está na área de sobrevenda, você, com a informação que você tinha consumido até então, colocou o alvo aonde? Aqui para cima, dos 70, porque afinal de contas, se o preço estava muito baixo, ele vai aumentar. E aí, na hora que esse box ele vai ter a continuidade aqui para cima, você compra colocando o alvo aqui em cima. E o seu stop vai estar onde? Logo aqui embaixo. E aí você foi estopado mais uma vez. Porque o preço ele está sendo trabalhado em uma região de venda que vai do 55 até o 30. Entende? Então o preço desceu aqui, aí ele voltou a fazer um topo aqui, aí você fala: "Ah, então eu vou entrar comprado aqui de novo". E você foi estopado de novo. Olha aqui esses dois fundos. E aí você olha, já com o conhecimento que você tem, e fala: "Ah, o gráfico ele está mostrando aqui uma questão descendente e o IFR está mostrando uma situação ascendente. Então, se eu tenho uma descendência aqui e uma ascendência aqui, e por estar numa área de sobrevenda, significa que o preço então vai subir. Então, quando ele fecha aqui para cima, você entra
comprado nesse box aqui e o preço só subiu até aqui. Por quê? Porque ele encontrou a resistência aqui na região entre o 50 e o 45. Depois ele encontrou um pouquinho acima dos 50, nem chegou aqui no 55 e voltou a descer. Voltou aqui, respeitou exatamente os 50 e olha o que aconteceu. O preço voltou para cá e aqui, com certeza, nesse box aqui, você já foi estopado. Entende? Então, essa leitura, essa compreensão de como você tem que enxergar o IFR é completamente diferente de tudo que você viu sobre IFR aí para trás. E você pode olhar até aquele ponto que nós estávamos, que eu tinha marcado aqui, né, anteriormente, que não existe força vendedora dentro deste período todinho aqui. Significa que você deve priorizar as compras no menor preço possível, que não é o 30 nem o 25, é o 45. E que você deve priorizar as suas vendas no 75. E o seu alvo? O seu alvo deve ser o 50. Marcelo, então quer dizer que quando eu falo, eu vou aproveitar o movimento de tendência, eu sempre vou fazer a tendência, vou a favor da tendência. Tá errado? Não, de jeito nenhum. A questão é o tamanho do alvo. Você coloca lá 500 pontos, coloca lá 1.000 pontos, e o mercado ele encontra esse meio de campo aqui que faz com que o preço suba e você seja estopado. Entende? Então, você precisa ter seguindo essa leitura do IFR, tá? Com o gráfico no tamanho de 8R, com uma média de 9 períodos, que é essa média aqui, você precisa ter um alvo de scalp. E aí, se você quiser trabalhar com parciais, é interessante que você tenha uma parcial para que você diminua o tamanho do stop caso o preço suba muito rápido, né? Se você está aqui vendendo, né? Você tem uma parcial para caso o preço ele bata em alguma dessas regiões e tenha continuidade de alta, que você stop com o menor valor possível. Então você precisa ter um stop curto, precisa ter um primeiro alvo para diminuir o tamanho do stop, precisa ter um segundo alvo que vai ser o seu objetivo, que é essa região central do IFR, e você pode ter um terceiro alvo que pode sair de um range de scalp e ir para uma movimentação de força, ou quem sabe até mesmo para uma movimentação de tendência. É isso que vai fazer com que a frequência dos seus acertos seja maior do que a frequência dos seus erros. Entende? E aí a sua consistência aumenta substancialmente. Você pode até ter uma quantidade de erros grande, mas uma vez que você conseguir aplicar todos esses conceitos que eu estou passando aqui para vocês, você vai aumentar o nível de assertividade, portanto, você também aumenta o nível da sua lucratividade, tá certo? Agora, é, é importante que você faça suas contas de acordo com o tamanho do seu reino e que você observe, né, a formação dos boxes e os seus fechamentos versus
o seu alvo e o seu stop. Então, por exemplo, se eu estou pensando em compra dentro dessa região e eu sei que o 45 é o melhor ponto de compra, aonde tem que ficar meu stop? Tem que ficar um box ou no máximo dois boxes abaixo do 45, certo? Porque o preço ele vai tender a respeitar essa região e subir, e você vai ficar tranquilo com o seu stop. Aonde que vai ser o meu alvo? Se eu estou entrando comprado aqui e é uma região de faixa central do IFR, o meu primeiro alvo tem que estar no outro extremo. Se eu entrei comprado aqui embaixo, o primeiro alvo ele precisa estar aqui no 55, porque se ele bater e voltar e quiser vir aqui para o 30, eu vou estopar curto aqui com um ou dois boxes abaixo do 45. Então eu garanto aqui um primeiro alvo nessa região, um segundo alvo em uma região intermediária do range comprador e um terceiro alvo dentro dessa região. Olhando para isso, a gente consegue operar praticamente apenas o EFR sem ter que olhar o gráfico. Mas olhar sem ter que olhar o gráfico, a gente perde algumas informações também. Então a gente vai precisar ter outras informações gráficas, vamos precisar ter as médias corretas para que elas possam indicar para a gente qual é a maior probabilidade da direção do preço, ok? É claro que, a partir dessa leitura, uma série de outros conceitos foram trabalhados, uma série de estratégias foram calculadas para que você tenha um trade mais curto, um trade de médio alcance e um trade de longo alcance. Lembra que eu acrescentei 5 pontos para cima e para baixo dos 70 e para cima e para baixo dos 50? Porque é a predominância maior do tempo aonde o preço é negociado. Quando eu falo de limites, eu também fui colocar a linha dos 5 pontos para baixo do 100 e 5 pontos acima do zero. Mas eu percebi que, como é mais difícil do preço alcançar essas regiões, então eu ampliei de 5 para 10. Então eu clico novamente aqui na grade fixa e eu vou incluir o 90 com uma cor branca, espessura 2, e vou incluir o 10 com uma cor branca e espessura 2. Tcharam! Olha só essa região que aconteceu. Preste atenção. Geralmente, quando o preço ele chega numa região de limite do preço, aqui a gente tem um ponto de, aí sim, um trade de tendência, um trade de força, aonde ele vai sair, ele vai viajar aqui dessa região de máxima até o alvo do 70 e muitas vezes ele vai tentar se aproximar por simetria do 10. E olha só o que ele aconteceu, ó. Vamos encurtar aqui para ver? Olha só o que ele aconteceu. Então, aquela ideia de que o preço ele sai dos 70 e vai para o 30, aconteceu aqui? Aconteceu. Mas um trend de tendência, ele vem
ele tem a sua origem maior quanto mais próximo da região do 90 e do 10 ele está. Então, se a gente tem o ponto de venda nesse box vermelho aqui, né, a máxima que bateu aqui no 90 foi nesse box verde, e aí ele fechou para baixo. Aqui nós temos um ponto de entrada vendedor, e aí sim ele vai fazendo essa viagem toda. Ele até sobe para buscar o stop do pessoal que vendeu aqui, mas ele não conseguiu alcançar o stop que você tinha colocado acima aqui do último pavio, porque é difícil de ele retornar aqui para essa parte, tá? Mas ele subiu bem, respeitou a região aqui do 75 e continuou descendo, até que ele chegou exatamente nesse ponto aqui. Então a gente teve todo esse período que foi das 10h20 às 10h54. 34 minutos que o preço fez essa movimentação. E nesse ponto aqui, nós temos desse fechamento até essa subida aqui, desse box, 730 pontos. Entende? Então, quando o preço aqui no IFR ele alcança a região de máxima, a gente vai ter uma probabilidade muito grande do preço poder alcançar além da região central, aonde você vai colocar o seu alvo curto, tá? Aqui você pode colocar um alvo curto na região entre os 70 e 75, porque o preço ele pode bater aqui e continuar subindo, certo? Então você vai colocar um alvo curto nessa região aqui, um alvo intermediário na região central e um alvo mais longo nessa região aqui. Mas sabendo sobre a simetria, você pode até colocar um alvo em região intermediária aqui. E aí sim você tem tudo isso. Ou você apenas vai entrar na operação vendedora e vai trabalhando com o seu trailing stop. Melhor coisa, e o que eu recomendo, é que você tenha pelo menos três alvos parciais até o seu alvo final. E aí você garante o seu ganho no primeiro, você garante o seu ganho no segundo alvo. No segundo alvo, você leva o seu stop para o break-even. E depois você pode ajustar o seu terceiro alvo tanto para cima quanto para baixo. E aqui é onde você vai começar a trabalhar trailing stop depois de ter alcançado o seu segundo alvo. Tá certo? Muito bem. Existem uma série de outras informações, existem estudos de padrões que se repetem com muita frequência dentro do IFR e que aumentam o seu nível de assertividade. Existe regra de coloração tanto no gráfico quanto no próprio indicador para que a gente para facilitar a nossa leitura, a indicação dos nossos pontos de entrada para que a gente possa fazer essas operações. Então, se isso fez sentido para você, se você quer saber com mais detalhes sobre tudo isso que eu acabei de explicar, venha participar da mentoria do Setup Trader Consistente, que você vai ver a sua história, assim como a história de alunos que eu tenho que mudaram uma trajetória de queda livre de perdas para uma trajetória de ganhos logo no primeiro mês de aplicação e de treino desses conceitos.
A mentoria vai muito mais além do que essa explicação que eu passei para vocês. Ela conta com sala ao vivo de segunda a sexta-feira, onde você vai ter o aprendizado prático através de muitas aulas que estão disponíveis, que vai explicar detalhe por detalhe cada um dos elementos que nós temos no setup Trader Consistente, que eu vou dar um spoiler aqui para vocês da complexidade do setup, aonde nós vamos ter aqui regras de coloração no Renko. A gente tem três médias, aliás, quatro que nós acabamos utilizando, e além da regra de coloração no próprio IFR, tá? É, aquela média que eu estava mostrando para vocês aqui na aula é uma média de 9 períodos, e recentemente, por acidente, eu descobri aqui uma nova entrada com uma média de 17 períodos, tá? Então ela está ainda em fase de testes nesse mês de fevereiro, e se for validada a gente vai ter continuidade junto com elas, mas está trazendo resultados muito bons aí, com uma média de 250, R$ 300 por dia, com apenas três contratos, tá certo? E também tem se demonstrado uma média à prova de é, trader teimoso, né? E que quer entrar antes do tempo nas coisas, e com esse estudo a gente consegue sair de situações difíceis, de situações de perdas, sem extrapolar muito o número de contratos, sem extrapolar com a alavancagem, de um resultado negativo aí que chegou a bater R$ 1.600 para R$ 300, R$ 400 positivos, tá? R$ 1.600 negativos para 400 positivos, fazendo a aplicação disso de que eu acabei de ensinar para vocês. Então, sejam muito bem-vindos. A mentoria está com as inscrições abertas nesse mês de fevereiro, tá certo? E assim que você entra, você já começa a estudar, já começa a participar das aulas, é, da sala ao vivo. Como psicólogo, eu faço a orientação psicológica para a gente poder trabalhar as questões de ansiedade, de medo, de hesitação, porque o próprio setup reduz tudo isso, o próprio gráfico de Renko também reduz tudo isso, como vocês já devem ter estudado em outros vídeos também, tá? Trabalhar questões pessoais, né? Alguns aspectos emocionais relacionados a sucesso, a fracasso, a dinheiro, né? A competência, a autoconfiança, a autoestima, coisas do tipo. Além também de ter encontros para fazer a avaliação individual do relatório de performance. Esse relatório de performance, tem gente que tem um medo muito grande, eu tenho vergonha de mostrar, mas eu tenho que ser honesto com vocês, gente. Olha, a gente tem uma prova daquilo que a gente está sendo no mercado, e como está sendo a nossa postura, como está sendo o nosso mundo interior, as nossas emoções, e como que elas estão interferindo em uma atividade que tem que ser a mais objetiva possível. Então, a partir do momento que eu entendo que eu tenho alvos melhor definidos e stops melhores definidos, e que eu tenho regras de entrada muito específicas, entendendo qual é a região de compra, a região de venda, por que que eu devo procurar por compras ou por vendas, você reduz assim avassaladoramente a sua margem de erro, tá? Então, se você curtiu, compartilhe esse vídeo aí com outro colega que você está precisando, e vem ficar fera junto com a gente aqui no Setup Trader Consistente. Você vai aprender mais de 8 entradas que a gente tem aí padronizadas, tá? Com o que eu mostrei para vocês aqui, com a média de 9 períodos no IFR, com essa releitura que está sendo mostrada, tá bom? Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.